Shalom Ubrahá. Nossa Parashá nos conta um assunto muito interessante. Por isso eu coloquei até essa moldura tão característica em relação a esse assunto, que nosso povo vai para a guerra. Quando nós formos para a guerra contra o nosso inimigo, sobre o nosso inimigo, e vamos pegar prisioneiros. Você vai ver entre as prisioneiras o Eshet Fator, uma mulher muito bonita. E aí a Torá continua nos contando que aí, se eles querem se casar, ele leva ela para casa dele, ela tira a roupa de prisioneira dela, e aparentemente todo esse assunto é um absurdo muito grande. Por que é um absurdo? Porque ela é nada mais nada menos que a mulher bomba, e o ambiente que ele está não é um ambiente nada romântico, é um ambiente de guerra. Imagina tudo que ele viu até chegar nessa etapa que eles ganham a guerra e já tem os prisioneiros. Até chegar nessa etapa, imagina quantas coisas que esse soldado viu. E se você imaginar, vai saber quem é esse soldado, se ele não é uma pessoa que ele quis violentar a mulher, Deus me livre, alguma coisa assim. Muito pelo contrário. Antes da gente sair para a guerra, diferente dos outros povos, que quando eles mandam alguém para a guerra, eles mandam os piores bandidos. Porque, tipo, o exército russo na Segunda Guerra Mundial, no front de batalha, tiraram todos os bandidos da cadeia, colocaram eles na primeira linha. Na segunda linha, os soldados normais. Na terceira linha, os soldados da KGB. Ou seja, a gente sabe que para ser um soldado de comando, eles procuram pessoas muito... Então, no nosso exército era o contrário. O Cohen, Mashuach Melchama, o Cohen, sacerdote ungido para a guerra, ele fazia uma pergunta simples antes de irem para a frente de batalha. Ele perguntava: quem é a pessoa que ficou noiva e não casou, pessoa que construiu uma casa e não foi morar nela, plantou um vinhedo e não colheu, ou a pessoa que está consciente de que por causa de alguma coisa ruim que ele fez, Hashem não vai ajudar ele e ele vai morrer na guerra. Então, imagina uma pessoa que fez uma coisa que ele está consciente de que fez uma coisa que por causa dessa coisa Hashem não vai ajudar ele vai morrer na guerra. Então a gente vai perguntar que categoria de coisas isso pode ser. E a própria Torá já te fala, a própria Parashá já te fala que não pode ser visto no nosso acampamento coisas da categoria que é chamada de Ervat Davar. Ervat Davar quer dizer tudo que tem a ver com relações sexuais. Ou seja, a pessoa está indo para a guerra, se ele dormiu de noite, sonhou com uma mulher, teve um acidente hidráulico, assim, podemos dizer assim, ele tem que ir para o mikve, tem que ir lá mergulhar no lago, no rio, no mar, e ainda não vai poder entrar no acampamento até o anoitecer, que aí ele já é considerado puro novamente. Quer dizer que a pureza exigida dos soldados, dos nossos soldados, é principalmente nesse assunto de relacionamentos entre homem e mulher. Então a pessoa que voltava, que ele não ia para a guerra, ele voltava para a retaguarda, quer dizer, eles iam consertar os caminhos, iam cuidar da retaguarda, não iam arriscar a vida. Eles continuavam na batalha, mas não na frente de batalha, mas na retaguarda, longe do inimigo. Essas pessoas que voltavam por terem feito alguma coisa errada,
seriam essa categoria de pessoas que a coisa errada que eles fizeram tinha a ver com relações entre homem e mulher. Então, não tinham pessoas lá no exército que iriam, Deus me livre, violentar uma mulher. Então, isso não era, a suspeita não era essa. Então, como pode ser, perguntou Arizal, se esses que foram para a frente de batalha, eles eram os tzadikim, eles eram somente pessoas que não tinham feito uma coisa errada que justificasse Deus não ajudar eles, como pode ser que ele se apaixona, se o ambiente não é nada romântico, e se apaixona ainda pela mulher bomba, pela inimiga? Então ela veio com a intenção de matar ele, e ele se apaixonou por ela, e aí ele leva ela para casa dele, e lá ela coloca, e aí vamos entrar em detalhes assim, por que ele tem que levar ela para casa dele? Porque talvez essa paixão realmente, mesmo ele sendo um tzadik, mesmo ele sendo uma pessoa altamente elevada, mas a paixão ela não veio do lado bom, veio do lado ruim. E o lado ruim, que é o Yetzer Hara, ele é compulsivo. Quer dizer, a pessoa se apaixona, aí passou algum tempo, aí toda aquela paixão cai. Ou seja, a característica da alma animal é que ela quer tudo na hora. Se você não dá na hora, já o desejo enfraquece. A característica da alma divina já é mais profunda. Já já é uma coisa mais estruturada. Então, se há uma paixão da alma animal, se é o que a gente estudou, o que é chamado de Yetzer Hara, de má inclinação, a má inclinação ela tem um surto, ela quer na hora, tudo na hora, de hoje para ontem. E se você espera um mês, essa paixão passa. Agora, então por isso a primeira etapa é que ele leva ela para casa dele e espera passar um mês. Aí, se a paixão ainda não passou, tem mais detalhes. O Yetzer Hara, a nossa má inclinação, ela se atrai pelo superficial, ela se atrai pela aparência. Então, uma pessoa que foge da guerra, imagina agora que os Estados Unidos perderam a guerra do Afeganistão e estão saindo correndo de lá, todo dia a gente vê a fuga dos americanos, e eu dou risada, mas para nós isso não é bom que eles perderam, porque o Irã vai levantar a prepotência agora por causa disso. O Irã próprio já tem 200 mil milícias do Afeganistão, tipo afegãos, trabalhando para eles na Síria. Então agora eles vão ter muito mais, porque agora com essa situação, e levantou a moral do Irã. Quer dizer, para nós não é bom que os americanos perderam, mas assim, todo dia a gente vê eles fugindo. Então, lembra pra gente um pouquinho da Parashá. Aqueles afegãos que ajudaram os americanos, eles têm medo de ser perseguidos pelo Talibã. E por isso eles estão fugindo também. Então você vai lá para a fronteira do Uzbequistão, lá de todos os países que tem fronteira com o Afeganistão, tem milhares de pessoas fugindo. A pessoa, para fugir, ele vai levar o que ele tem de melhor. A mulher vai colocar o melhor vestido dela para fugir, ela vai deixar o pior vestido em casa. Ela vai colocar as joias dela para fugir, ela vai deixar a bijuteria em casa. Tipo, o que ela pode carregar, do bom e do melhor, ela vai carregar. Então a mulher na guerra antiga, ela colocava o melhor vestido dela por dois motivos. O primeiro motivo, que ela sabia que ela teria que fugir, então pelo menos ela salva alguma coisa, ela salva a roupa bonita que ela tem. Segundo motivo, ela imaginava assim, se o soldado inimigo vier matar ela está tão bonita, ele com certeza vai querer se casar com ela. E sendo que aqueles povos antigos, eles eram povos cruéis, e eles sabiam que nós
que o povo de Israel era um povo bonzinho, então ela sabia que se ela tivesse muito bonita e esse soldado judeu quisesse se casar com ela, ela iria ter uma vida melhor do que ela estava tendo no país dela. Então esse era outro motivo que ela colocava a melhor roupa dela. Então, por causa desses dois motivos, a Torá fala, olha, em primeiro lugar, pede para ela trocar essas roupas, a roupa que ela foi aprisionada, a roupa que estava nela na hora que ela foi presa, que ela se tornou prisioneira, para ela colocar uma roupa normal, para ela trocar a roupa de prisioneira dela. Então ela já vai estar lá um mês. Então a paixão do lado ruim é surto, é de agora para agora. Então depois o mês baixa. Se ele se interessou pela aparência física dela, agora ela já colocou uma roupa normal, ela já não é Miss Universo. E agora outra coisa que atrai muito, mas muito, atrai muito um casal, é o fato da pessoa estar alegre. Ou seja, imagina Yaakov Avinu. Yaakov ele fugiu do Esav, nosso terceiro patriarca. Ele chegou em Haran e ele viu a Rachel, ela estava alegre, a Leá estava chorando. Aí ele amou a Rachel e não teve amor pela Leá. Porque geralmente a alegria da pessoa, a felicidade da pessoa, ela é uma beleza espiritual. Então, a mulher que está alegre, ela atrai. Então, essa prisioneira, a Torá fala para ela que agora dá para ela permissão de chorar um mês pelos pais dela. Ele não vai falar para ela o que você está chorando, não chora, não, ao contrário, ele vai falar para ela, olha, eu sei que você tem motivo para chorar, pode chorar, não tem problema. Aí ele vai ver assim, ela com o vestido normal dela, já não é Miss Universo. Ela chorando, todas as meninas judias alegres. E ainda vai passar um mês. Se fosse paixão do Yetzer Hara, da má inclinação, depois disso a paixão passou. E na época antiga, sendo que os povos que atacavam a gente, eles eram povos cruéis, e o interesse deles era matar a gente ou nos pegar como escravos. Então, quando a gente ganhava a guerra deles, poderia vender eles como escravos também. Então a Torá fala, agora que você fez ela sofrer, ela passou um mês na sua casa, teve que colocar uma roupa que não é aquela roupa bonita que ela tinha, chorou pelo pai e a mãe dela, e agora você não vai poder vender ela, agora ela é uma mulher livre. Quer dizer, ela já sofreu o que tinha que sofrer. Então, mas se não for assim, quer dizer, se ele continua apaixonado por ela, e por que a gente não vai levar em conta agora também? Por que ela não está sendo citada? Por que está citado? Por que a Torá está citando? Se ele se apaixonar por ela, se num casamento judaico, diferente dos outros povos, diferente do casamento muçulmano, que o califado muçulmano lá, o Daesh, como chama, o ISIS, eles iam lá em Mossul, compravam uma mulher, se casavam com ela. Diferente dos muçulmanos, no judaísmo a mulher tem que concordar. Quando o noivo está na roupa com a noiva, ele tira um anel, ele diz para ela, você está santificada para mim por meio desse anel, de acordo com a Dat Moshe Israel, quer dizer, não de acordo com o que você e eu estamos pensando, mas de acordo com a Dat de Moshe Rabbeinu e o povo de Israel, ou seja, de acordo com a religião de Moshe Rabbeinu
e o povo de Israel, de acordo com o que a Torá fala. E esse detalhe é importante. Quer dizer, isso que ele diz que ela está sendo santificada para ele de acordo com o que a Torá fala, quer dizer que ela tem que concordar com isso. Aí ela estende o dedo indicador, porque o dedo indicador mostra que é um dedo ativo, não é um dedo passivo. Mostra que ela está apontando, que ela está sim concordando. Ele coloca o anel no dedo dela. Nesse caso ela não precisa nem falar, a gente viu que ela concordou. Mas ela tem que concordar. E outra coisa pior do que isso ainda é que eles não podem se encontrar no dia do casamento. Eles têm que se conhecer antes, ela tem que concordar antes que ela vai se casar com ele. E se ela não concorda, então eles não podem se casar. Quer dizer, se isso está sendo feito de acordo com a religião de Moshe e o povo de Israel, então não pode ser um casamento forçado. Então, levando em conta tudo isso, diz o Arizal, agora a gente vai descobrir o que está por trás de tudo isso. O que faz com que ele se apaixone por ela, mesmo que o ambiente está um filme de terror. E ela é o inimigo. E ela lembra para ele, ela é um trauma de guerra para ele. E com tudo isso ele se apaixona, e ela passou um mês na casa dele, e a paixão foi aumentando cada dia. E ela colocou uma roupa que não era aquela roupa de Miss Universo, e a paixão dele continuou aumentando. E ela estava chorando enquanto todas as meninas judias estavam rindo, e a paixão dele continuou aumentando. Então isso mostra, diz o Arizal, que eles são a mesma alma, dois aspectos da mesma alma. Ou seja, ela tem uma ligação de almas com ele. Ah, mas ela é uma talibã, né? Ela é uma talibã. Agora está na moda, agora o Talibã ganharam a guerra dos Estados Unidos sem força aérea, sem marinha, sem aeronáutica, com espingardas de Kalashnikov da invasão do Afeganistão pela Rússia já faz dezenas de anos. Ganharam uma guerra assim, então o Talibã ficou famoso. Então ela é a mulher bomba do Talibã. E ele está apaixonado por ela. Então, como pode ser que ele se apaixona por ela? E não só, a gente entende que ela tem que concordar também. Então, quer dizer, o negócio tem dois lados aqui. E aí a gente vai pro Tachlis. Diz o Arizal, quando o Adam Arishon, o primeiro homem, ele fez a primeira transgressão, ele era a criatura que foi criada diretamente por Deus. Então olha o nível que ele estava, a altura que ele estava. Ele recebeu um mandamento só, a gente recebeu 613. Ele tinha só que não comer aquela fruta. Ainda o mandamento dele tinha 3 horas de validade, tinha um prazo de validade de 3 horas. Então ele se aguentava 3 horas, já ia estar permitido. E com tudo isso, a fruta estava sincronizada com a Klipat Noga, ele comeu aquela fruta, misturou nesse mundo o bem e o mal. Nessa hora, o Adam Arishon, quando Deus fez o homem, colocou no homem uma alma. Essa alma depois se separa, essa alma divina, que é uma parte de Deus, ela se separa entre aspecto masculino e aspecto feminino. Depois ela se ramifica. Então naquela hora começou a ramificação das almas. Então o Adam Arishon, ele se divide em não sei que quantidade de almas, mas são 600 mil matrizes e o resto são ramificações. E uma parte dessas almas, elas vão cair no fundo do poço, na Sitra Achara. Elas vão cair nesses povos que são os povos cruéis, que eles não têm nenhuma... Não é que teve lá alguma mistura de judeus e não judeus como teve no Brasil, quer dizer, eles são um povo raça pura, um povo cruel. E lá, de repente, essa mulher, ela nasce com uma alma divina que o pai e a mãe dela não tinham, e ninguém na família dela não tinha. Ela tem uma alma divina,
por causa dessa alma divina, ele, na hora que ele olha para ela, diz o Arizal não só que ela tem essa alma divina, mas também que essa alma divina é o aspecto feminino da alma dele. Ou seja, na hora que ele vê ela, ele vê a si próprio. É o rei Davi e a Batsheva, que lá era um caso assim, era o aspecto masculino da alma era o rei Davi, o aspecto feminino da alma do rei Davi era a Batsheva. Por isso, na hora que eles se encontraram, eles perderam a cabeça. Então aqui é a mesma coisa, ele se encontra com ela, ele perde a cabeça. Os dois já fazem lua de mel antes de se conhecer. Por quê? É um amor à primeira vista, mas é um amor assim, fora do comum. Quer dizer, eles são a mesma alma que se encontra. Depois, para comprovar que era isso mesmo, ela passa por todo esse processo de esperar para ver se não é uma paixão, se não é uma coisa que vem do lado da alma animal, então é uma coisa passageira, que tudo que vem da alma animal é surto. E também se ele não está impressionado com uma aparência superficial, e também se ele não está apaixonado com a aparência espiritual dela, com o sorriso dela, e depois que passou pelo teste, um mês, porque pela Torá um mês é considerado fixo, então pelo menos um mês, passou por esse teste, eles se casam. Então diz o Arizal, eles se casam porque eles são a mesma alma, que agora eles se reúnem. Eles sim são duas metades, eles sim são dois aspectos da mesma alma. Por isso que não tem hoje mais esse assunto de fator, sendo que hoje todo mundo é reencarnação, e todo mundo, a pessoa quando encontra a cara metade dele nunca vai encontrar a cara metade, porque ninguém é cara metade de ninguém. Hoje em dia, os casamentos é como aquele desenho animado da corrida maluca. Você pega as rodas de um carro, a fuselagem do outro, e vai montando e fala graças a Deus que conseguiu andar. Então já não existe mais hoje esse fenômeno. Por causa disso, também não existe mais essa mitzvah. Essa mitzvah teve o prazo de validade dela. Em outras palavras, então, o segredo desse assunto, diz o Arizal, é que aquela alma que caiu no fundo das klipot, agora ele está resgatando ela. A nossa paraxá, essa paraxá dentro da paraxá, vamos dizer assim, quando você fala sobre a mulher a Yafator, e logo depois a Torá vai falar sobre o Ben Sorero Moré, quer dizer, aquele filho que um caso que nunca aconteceu, de um filho que ele deu tão errado que seria permitido fazer um julgamento pena de morte para alguém que não tem 20 anos, que pela Torá é só acima de 20 anos que pode condenar alguém a qualquer coisa, e aquele é um caso só que ele é fora do comum, exceção de regra, mas é um caso que nunca aconteceu, porque para ser julgado ele tem tantos detalhes que nunca todos os critérios aparecem juntos. Então o caso que não teve na época que a gente poderia fazer um julgamento desses, e não existiu depois. E depois quando o Mashiach chegar também já não tem mais o lado ruim do mundo, quando tiver já a Geulah, então já também não vai mais existir. Então voltando para esse assunto do Ben Sorero Moré, essa criança que não deu certo, porque logo depois da paraxá da mulher que era bonita para ele, é que ele se casou com a mulher bomba, e depois aparece a paraxá do filho que não deu certo. Aí a Torá nos conta, o Arizal nos conta, que sendo que essa mulher, ela é uma alma divina que caiu nas profundidades da Klipá, nas profundidades do lado impuro. Então essa alma, os nossos filhos, eles são sempre as ramificações da nossa própria alma. Ou seja, cada um tem nele todos os filhos que vão nascer no futuro. Então por causa disso, o filho que ela vai dar à luz, ele vai ter os resquícios desse lado impuro, e esses resquícios vão fazer com que essa criança
ou ele não dê certo totalmente, ou que uma parte da vida dele ele vai ter aquele tipo de recaída que os pais vão ter que rezar muito para ele passar a crise. Então isso que nos ensina a proximidade entre essas duas parashot de acordo com a Arizal. Vamos nos aprofundar mais um pequeno detalhe. Diz a Gemara que o motivo que o nosso povo se espalhou por todo o mundo foi para que se unissem a nós os Gerim. Se unissem a nós, a palavra Ger quer dizer uma pessoa que se converte ao judaísmo. Então, nesse caso, o caso dessa mulher também está dentro disso. Quer dizer, são aquelas almas divinas que caíram lá nas profundidades. E sendo que durante toda a história a gente não viu isso, o nosso povo existe 3.300 anos. Recebemos a Torá no Monte Sinai, nos tornamos um povo e 2.000 anos estamos no exílio. E a quantidade de pessoas que se converteram ao judaísmo foi muito pouca. Mesmo que a gente ouve a história do Kuzari, que lá o país inteiro se converteu, mas aí a gente não sabe que país era esse. Quer dizer, se fosse uma coisa tão grande e tão importante, a gente saberia. Imagina se o Japão, todo o Japão se converteu ao judaísmo, então a gente saberia, isso estaria na história do mundo. Mas, sendo que a gente não sabe que país era esse, quer dizer que o paizinho era pequenininho. E o que a gente vê de curiosidade é que o livro do Kuzari foi escrito em árabe, quer dizer, o Rabi Yehuda Levi, ele falava árabe, a língua dele era árabe, e depois que o Kuzari foi escrito, surgiram judeus falando ladino, que é espanhol. Então, a gente vê daí que realmente um dos reinozinhos lá da Península Ibérica deve ter sido o país do Kuzari, que o Rabi Yehuda Levi estava na Península Ibérica, quer dizer, ele não foi para a China para conversar com algum rei no continente asiático, e sendo que ele estava na Península Ibérica, e sendo que teve essa característica que o Separadim, depois do livro do Kuzari, muitos Separadim começaram a falar latino, que é o espanhol daquela época. Então pode ser que esse país chamado Al-Khazar era um dos reinozinhos da Espanha antiga, e por isso ninguém conhecia. Quer dizer, o que conheceram era Aragão e Castela, tipo os maiores, mas tinham lá os menores, e um desses reinozinhos menores se converteu o reinozinho inteiro ao judaísmo, mas é uma coisa insignificante. Então só deu para eles colocarem a língua deles dentro do nosso povo, mas mais do que isso a gente não sabe nada da história deles. Então isso foi um caso à parte, vamos dizer. Na Babilônia tiveram pessoas que se converteram, mas assim, a quantidade de pessoas não justifica 2.000 anos de exílio. Quer dizer, essas pessoas que se converteram, eles poderiam se converter também se a gente não tivesse no exílio. Quer dizer, não justifica pegar um povo inteiro, colocar no exílio para que uma pessoa se converta ao judaísmo. Então explica o Rebbe de Lubavitch que esses Gerim, então a palavra Gerim nesse caso não está se referindo somente às pessoas que se converteram ao judaísmo, mas está se referindo a todos os Netzotzot, a todas aquelas que a gente chama de pequenas centelhas divinas. Por que a gente chama de centelhas divinas? Porque quando você dá um exemplo, você quer falar um exemplo, raciocínio, o que é Deus, aí você fala a luz infinita de Hashem. Ou seja, Deus é comparado à luz, comparado à claridade, comparado à luz. Então, uma pequena revelação de luz é uma centelha. Então, dentro desse exemplo, que a gente é uma comparação do raciocínio da coisa, quer dizer, a Gemara, a Torá própria, fala, olha, Deus tirou o povo de Israel do Egito com braço forte.
Mas não quer dizer que se você estivesse lá no Egito, de repente você vê um braço forte correndo no meio da rua e todo mundo fugindo, não é isso? É uma expressão, é um raciocínio. Então, da mesma maneira, quando você fala luz infinita de Hashem, é um raciocínio, é uma expressão. Então, por isso, você quer falar uma grande revelação divina. A revelação divina é uma claridade para nós, claridade intelectual. Então, você fala luz infinita de Hashem. Você quer falar uma pequena revelação divina, você fala uma centelha, então. Nitzutzot. Então, nesse caso, então, quando a gente fala sobre esses Nitzutzot, que eles caíram em todos os lugares do mundo, aí justifica a gente ter sido exilado para o mundo inteiro, para cada um elevar os Nitzutzot que tem a ver com a alma dele. Então, esse é o mesmo raciocínio dessa Isha Fator, da mulher que é bonita para ele. Então, essa coisa que você está elevando quer dizer que ela é boa, você gostou. Pode ser que o outro vai falar, pô, não sei que gosto você tem, como você gostou disso. Tipo, como você mora numa cidade como São Paulo, você podia estar morando em Miami. A gente fala que lá de cima, provavelmente, os Nitzutzot que a gente tem que elevar estão dentro dos países de língua portuguesa. E São Paulo é o maior centro comercial do mundo. Quando você fala sobre a língua portuguesa, São Paulo é a Nova York da língua portuguesa. Como tem Nova York no mundo, para quem fala inglês, tem São Paulo para quem fala português. A gente dá uma aula aqui, somos ouvidos na Timor-Leste, somos ouvidos em Macau, Moçambique, Angola, qualquer país de língua portuguesa. Então, São Paulo, dentro da língua portuguesa, é o lugar mais tossês, mais peil. Então, em outras palavras, cada um tem os Nitzutzot dele. Então, da mesma maneira que no caso daquela mulher que a alma dela caiu nas Klipot, e Hashem fez com que o futuro marido dela chegasse até lá no fundo do poço para tirar ela de lá. Então, o mesmo acontece com todos os outros assuntos espirituais que têm a ver com a nossa alma. Desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, bechefa. O que a gente tira de conclusão da nossa aula? Assim, em primeiro lugar, conheça a alma animal, conheça o Yetzer Hara. Quando você se apaixona por uma coisa, então espera um mês para ver se é certo mesmo, ou se é coisa da alma animal. Outro detalhe que a gente pode tirar, a gente não precisa se entusiasmar pelas coisas superficiais. Outro detalhe, tem que estar sempre alegre, porque alegria é beleza. Se a mulher quer ficar bonita, ela não adianta ficar passando reboque, o cimento lá, a tinta, tudo. Dá um sorriso, você já está linda. Não precisa ficar rebocando, não adianta colocar um reboque e estar com a cara séria. O que mais a gente pode tirar da nossa aula? Vocês me colocam nas observações. O que a gente aprende da nossa aula de hoje? Atzlachá, briut, panasá, bechefa. Então não se esqueçam de colocar o joinha, fazer uma observação para que o YouTube próprio compartilhe as nossas aulas. E muito obrigado para todos vocês que assistem às nossas aulas. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Muita alegria.